Olá, aluno do EJA, do nosso ensino médio. Seguimos com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac. E na videoaula aí que você assiste, nós estamos aí na nossa unidade 1, tá certo? Do seu volume 3, Conflitos no Mundo Capitalista, Revoluções e Guerras, né? Então aqui a gente já discutiu em aulas anteriores sobre Primeira Guerra Mundial, acontecimento esse que vai de 1914 a 1918, né? Revolução Russa, não é isso? Nós falamos aqui também. E nesse seu tema 3, nós vamos falar da crise do capitalismo no período do entreguerras, ok? Então a gente vai aqui destacar já aí para você o que é esse período entre guerras, né? O que é que a gente tem aí nesse período entre guerras. O próprio título já aponta aí para a gente um grande elemento aí desse período chamado entre guerras, que é a chamada crise de 1929, né? Então, é por isso também que o nosso título da unidade fala Conflitos no Mundo Capitalista, né? Revoluções e guerras que estavam ligados aí com essa perspectiva desse mundo capitalista, e há um momento, né, em que esse próprio mundo capitalista ele começa aí a entrar em crise naquilo que ficou conhecido, né, como uma das maiores ou a pioneira grande crise do capitalismo a nível mundial. Mas para início de conversa, nós temos aí na sua página 27 do seu tema 3, a crise do capitalismo no período entre guerras, nós temos aí o nosso blocozinho inicial, né, de discussão para o entendimento do nosso assunto, que se chama O que você já sabe, né? Ele faz aqui algumas perguntas, né, para a gente poder refletir. Então vamos aí ver o que ele fala na sua página 27 do seu tema 3, volume 3. É importante que você acompanhe, né, aí localize o seu material e vamos acompanhar aí o que ele diz na sua página 27. O que você já sabe. Então ele diz: de tempos em tempos ocorrem crises, algumas mais brandas e outras mais profundas, algumas regionais e outras de proporções mundiais. A partir de 2008, o mundo capitalista passou por uma crise iniciada nos Estados Unidos e que acabou afetando países de outros continentes. O que causam essas crises econômicas? Você já viveu momentos de crise econômica, né? Bom, então ele fala aí pra gente, né? Ele destaca aí a crise de 2008, né? Que foi iniciada nos Estados Unidos, né, e afetou aí, principalmente o setor imobiliário, né, de imóveis, né, lá nos Estados Unidos, mas que de uma forma geral essa crise ela atacou boa parte do mundo, não muito diferente do que vai acontecer aqui no nosso assunto chamado crise de 1929, né? Então, o sistema capitalista ele vem se desenvolvendo a partir da Idade Média. Na Idade Moderna ele tem um crescimento. Com a Revolução Industrial, a chamada Revolução Industrial Inglesa, ou primeira fase da Revolução Industrial, ele se expande, né? Nos Estados Unidos começa a ser aí já no século XX o grande centro do capitalismo, ali durante a Primeira Guerra Mundial, durante o pós-Primeira Guerra Mundial, e é lá nos Estados Unidos aonde a gente tem aí vamos dizer assim, uma interrupção, né, desse crescimento do capitalismo norte-americano que vai afetar aí boa parte do mundo. Então ele pergunta hoje o que causam essas crises econômicas, né? Qual é assim a causa, né, dessa crise econômica? A gente pode falar aí, por exemplo, que tanto o desemprego ele pode ser uma causa dessa crise, mas também uma consequência, não é? Você já viveu momentos de crise econômica, ele joga aí pra gente, né? É praticamente inevitável no mundo capitalista, né, dentro do capitalismo,
alguém, né, ou grupos de pessoas, ou melhor, classes sociais, não tiverem vivido em algum momento uma crise econômica, né? Isso é típico do capitalismo, seja, né, de uma classe mais favorecida, ou seja, de uma classe menos favorecida. A crise no capitalismo, ela atinge ambas, né? E aí em proporções diferentes, né? Logicamente que está numa classe menos favorecida vai sentir os impactos da crise mais forte, mas ela não é exclusiva de uma determinada classe social, ok? E aí o Bíblia pede para que você, no seu momento de estudo, você escreva nas linhas a seguir, na página 27, o que você pensa sobre as causas dessas situações da crise econômica e como elas acabam assumindo grandes proporções, ou seja, né, elas às vezes é local, como foi em 2008, como foi em 1929, né, mas aí ela acaba tomando uma dimensão às vezes nacional ou até mesmo internacional. Então ele pede aí para a gente refletir um pouco, né, sobre essa questão das crises econômicas, né, o que você pensa sobre elas, né, e como elas acabam assumindo grandes proporções. Então tá aí um exercício inicial que você pode fazer para a gente poder ir alargando, né, o nosso horizonte de conhecimento sobre o assunto crise do capitalismo no período entre guerras. Vamos acompanhar mais explicações do quadro a seguir. Para entender então a crise do capitalismo, né, a conhecida crise de 1929, precisamos entender então, era localizada em um tempo, né? Então, o que ele está chamando aí de período entre guerras, né? Período entre guerras é o período que vai de 1918 a 1939. Por quê? 1918, você tem o encerramento, o fim da chamada Primeira Guerra Mundial. E em 1939, você tem o início da chamada Segunda Guerra Mundial, que alguns historiadores, né, preferem dizer que é uma continuação daquilo que foi a Primeira Grande Guerra entre 1914 e 1918. Então, nesse intervalo de tempo, chamado de período entre guerras, entre o final da primeira e início da segunda, você tem aí a chamada crise de 1929. Mas junto com ela, você tem aí o surgimento do fascismo e do nazismo, que falaremos um ponto a mais sobre essas duas ideologias, ok? Então isso daí que vai do fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e início da Segunda em 1939, você tem o chamado período entre guerras, caracterizado pelo surgimento da crise de 29, do fascismo e do nazismo. Recordando aí a nossa atenção temporal, né? Nós estamos aí falando do período chamado Idade Contemporânea, que, como você já viu, vai do século XVIII até os dias atuais, ok? Então essa crise de 1929, ela é baseada nesse momento em que os Estados Unidos estavam vivendo um estilo de vida chamado American Way of Life, né? Traduzindo aí do inglês para o português, seria América, né, como qualidade, estilo de vida a ser seguido. E um estilo de vida baseado no consumismo, né? Um elementozinho fundamental para que a roda do capitalismo ela continue girando. Se não há consumo, não há lucro. Se não há lucro, não há capitalismo. Então o consumismo é aquele consumo desenfreado, exagerado, que é tão fundamental e importante para o capitalismo. Então é isso daí que a América ela está vivendo, uma onda de consumismo. Vamos recordar como os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial e saiu, né? Entrou primeiramente, né, fortalecido com o investimento na sua indústria bélica, mesmo participando aí depois na Primeira Guerra Mundial,
os Estados Unidos ele continuava fortalecido e sai da Primeira Guerra Mundial, consequentemente, né, grande, gigante no capitalismo. Ora, boa parte dos países europeus estavam em crise econômica, né, estavam arrasados pela Primeira Guerra Mundial. Então vai ser esses países como a Alemanha, né, Inglaterra, França, países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que vão ser os grandes mercados consumidores da indústria norte-americana. Então, ao sair da Primeira Guerra Mundial, logo a indústria norte-americana tem um grande mercado consumidor, que eram as potências, né, que vinham vivendo lá a sua segunda revolução industrial, mas pelo fato da guerra, esse crescimento econômico ele sai fragilizado. A Europa ela sai arrasada economicamente. Então, com isso, os Estados Unidos ganham aí um importante mercado consumidor. Então, é um momento de prosperidade econômica até chegar o ano de 1929. Você tem consumismo alimentando esse espírito chamado America Way of Life, né? América, qualidade de vida, uma série de objetos eletrodomésticos, da indústria automobilística, né? Tava todo mundo consumindo excessivamente essa produção dentro dos Estados Unidos e os Estados Unidos também exportando aí, como nós já sabemos, para o resto do mundo e principalmente aí para a Europa. Então você tem um ciclo que vai alimentar esta crise que estoura no ano de 1929. Você tem o consumo, portanto o consumismo, você tem uma população que para poder consumir tem disponível aí linhas de crédito, né, ou seja, os empréstimos bancários. Você tem consequentemente aí uma população que na medida que pega crédito, pega dinheiro emprestado, você tem uma população endividada, gera-se dívidas, né? E, consequentemente, uma população com uma linha de crédito acessível, com muitas dívidas, lógico, você tem o quê? Mais produção, mais consumo. Então, esse ciclo ele fica vicioso: consumo, créditos, dívidas, produção. É isso daí que, em um dado momento, né, essa população não vai ter capital suficiente para pagar o seu crédito. Essa população endividada não vai ter também dinheiro para consumir. E aí você tem os Estados Unidos que tem o quê? Uma alta produção, uma superprodução. Então, muita produção, mas para vender para quem? Por quê? Também logo no pós Primeira Guerra Mundial, você tem uma Europa que, ao mesmo tempo que compra produtos industrializados dos Estados Unidos, aos poucos também, já com a proximidade dos anos 30, você tem uma Europa que começa a se recuperar e a produzir, retomar a sua produção econômica, né, a sua produção industrial. Você tem uma Europa que começa a sair da crise, né, retomar o rumo nas suas economias. Então, tudo isso vai gerando uma população que, de tão próspera com a American Way of Life, com tanto consumismo e superprodução, começam a não mais disponibilizar de capital suficiente para alimentar o seu consumismo. É aí que você tem lá em 1929, basicamente aí no dia 24 de dezembro de 1929, o episódio que ficou conhecido na história como o crash da Bolsa de Valores, né? Ou seja, a quebra, a crise, né? A falência da Bolsa de Valores. Então, o que acontece? Né? Muitos acionistas, né, possuíam negócios na Bolsa de Valores. Esses negócios, o preço ele flutuava, né? Ele aumentava conforme as leis do mercado, e aí vai ter um momento que se tem tanto investimento, tantas ações nas bolsas de valores, na Bolsa de Valores de Nova York, mas não tem quem comprar essas ações, né? Não tem quem adquirir esses valores, e aí, consequentemente, se não há para quem vender, você tem aí a quebra da Bolsa de Valores, né? As ações elas despencam
elas ficam praticamente não valendo mais quase nada. Então, muitos desses investidores tinham aí, né, fortunas investidas nessas bolsas de valores e da noite para o dia eles começam a ficar pobres, né? Eles começam a ficar sem dinheiro. Para quem vender se você tem uma população aí basicamente endividada? E aí tem um detalhe importante. A crise de 1929, ela levou também vários outros países com ela na crise. Por exemplo, na América Latina você pode citar aí o exemplo do Brasil. O principal comprador de café, ainda aí nos anos 20, né? Ainda nesse ano de 1929 do nosso café, era os Estados Unidos. E aí, se o Brasil tem uma produção de café, mas não tem para quem vender, porque um dos seus principais ou o principal comprador estava em crise, consequentemente, prejuízo para a economia brasileira. Crise também para a economia brasileira. Então, esse episódio ficou conhecido, né, como a Quinta-feira Negra, ok? De fato, né, devido a esse momento aí, vamos dizer assim, negativo, né, para a economia norte-americana. 24 de 12 de 1929, a Quinta-feira Negra, em relação à quebra, o crash, né, como ficou conhecido, da Bolsa de Valores de Nova York. Mas aí toda a crise, ela pede aí uma saída, né? Toda crise econômica, ela se dá e ela pede aí uma saída, né? No capitalismo, as crises elas funcionam mais ou menos assim como se fosse uma espécie de resfriado, de gripe, né? Existe lá esse indivíduo, que é o capitalismo, vamos dizer assim, né? E ele de vez em quando tem umas crises, são os resfriados, né? São as gripes que se contraem, mas em grande medida, né, consegue se recuperar mais fácil, temporariamente. Então é isso que acontece com o capitalismo. Vem a crise, né? Vem na nossa metáfora a gripe, e aí tenta se recuperar, se reinventar para que ele continue a girar a roda do capitalismo, né? Do atual sistema econômico que boa parte dos países do mundo vivem. É aí que vai surgir o chamado New Deal, ou Novo Acordo, lá em 1933, que era baseada, né, nas ideias, né, do economista chamado John Keynes, né? Então, John Keynes ele lançou o chamado keynesianismo, ou seja, a receita para que os Estados Unidos começassem a se recuperar da chamada crise de 1929. Então a ideia aqui não era romper com o capitalismo, não era romper com aquele espírito liberal, do liberalismo econômico, né? Já tão conhecido desde o século XVIII, que ajudou inclusive, né, a dar os alicerces da ideologia econômica em que foi montado aí os Estados Unidos da América, como a gente já viu em aulas anteriores, ok? Bom, então a ideia é reformar alguns princípios do liberalismo. Um princípio básico do liberalismo econômico era dizer que a economia ela pode se autorregular, né? Ou seja, para o liberalismo clássico, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor seria para ela, maior seria o seu crescimento. Então, no liberalismo clássico econômico, né, quanto menos o Estado interferir, tentar regular, melhor. É o chamado Estado mínimo. Aqui começou a se pensar de outra forma. Seria o momento do Estado, né, aí o governo norte-americano começar a fazer algumas interferências no meio social, no meio econômico, para aí começar a se recuperar, se retirar da chamada crise de 1929. É aí que eles vão aproveitar muito das ideias aí do chamado John Keynes, né? É aí nesse momento aí que vai surgir a expressão, né, a ideologia do estado de bem-estar social. Vamos acompanhar aí o que diz aí na sua página 30 do seu tema 3 da sua unidade 1, ok?
Quando ele diz aí, ó, o colapso de 1929 abalou a tese liberal, que fundamenta o capitalismo e segundo a qual o mercado é dotado de mecanismos de autorregulação que evitariam crises, né? Ou seja, o mercado poderia se regular por ele mesmo. O liberalismo deve ser repensado e práticas intervencionistas do Estado na economia passaram a ser adotadas. As ideias do economista britânico John Keynes foram seguidas para combater a depressão econômica, né? Depressão ou crise econômica, tá bom? Como também ficou conhecido nesse momento aí. A depressão de 1929 ou crise de 1929. É correto das duas formas a gente utilizar o termo. Nessa direção, o governo estadunidense de Franklin Roosevelt implantou uma nova política econômica chamada de New Deal ou Novo Acordo, como você queira chamar aí. O dólar foi desvalorizado para aumentar as exportações, o setor bancário foi saneado e medidas sociais de recuperação salarial foram tomadas, além de auxílio aos desempregados e retomada do crescimento e da oferta de empregos. Tudo graças à intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, até 1929 não existia, e se existia era de uma forma um tanto mínima, né? Essas intervenções na estrutura social, de geração de emprego, né? De auxílio ao desempregado, né? Porque se o desempregado ele não tem minimamente uma receita, um auxílio, né, econômico, ele não tem como consumir. E se ele não consome, está aqui de novo, né, a palavrinha lá, o consumismo, o capitalismo, ele não se desenvolve. A roda do capitalismo, ela não roda. O capitalismo, ele não cresce. E ele não crescendo, numa economia capitalista, isso significa crise econômica, como a gente bem já está vendo. As ideias keynesianas, né, ou seja, do John Keynes, né, não buscavam alterar o capitalismo. Isso aqui é importante, né? Mas revê-lo tanto que a propriedade privada foi mantida. A classe empresarial continuou a ser dominante e a classe trabalhadora não saiu de sua condição de dominada. Mas agora tinha alguns direitos sociais, como por exemplo, um seguro-desemprego. Né? Ou seja, o indivíduo trabalhava durante um certo tempo em uma indústria, por exemplo, né, um ano, e aí de repente acabou as relações trabalhistas, né? Ele foi colocado para fora da indústria, né? Ele foi desligado da indústria, ele teria aí o acesso a um seguro-desemprego. Os trabalhadores receberam assistência governamental, pois eram importantes para a manutenção da produção e do consumo, componentes básicos para a recuperação econômica, né? Então, de novo aqui, né? A sociedade, vamos dizer assim, uma das propulsoras, né, do chamado capitalismo, não estava preocupada aí, mesmo com a crise, em encerrar o capitalismo, né? Ninguém estava preocupado com aquela perspectiva socialista que nós vimos lá com a Revolução Russa e, consequentemente, com o surgimento da União Soviética. Aqui não. Aqui o modelo era reformar, vamos dizer assim, né, o capitalismo para a sua própria sobrevivência. Reformar o capitalismo, reformar aí algumas medidas, né, para que se tirasse ele da crise, ok? Então a reformulação aqui é práticas dentro do capitalismo, né, dentro do liberalismo econômico, para que o capitalismo de fato ele não desaparecesse, né, ele não se destruísse dentro dos Estados Unidos e consequentemente espalhasse essa crise para o resto do mundo de uma forma mais aguda, porque boa parte do mundo já estava aí sofrendo os impactos da crise de 29, como nós vimos, por exemplo, aí o Brasil, ok? No resto do mundo, por exemplo, aí na Itália, né, na Alemanha,
a saída para a crise não foi somente, tentar aplicar aí o que foi difundido lá nos Estados Unidos, uma reforma econômica, uma assistência aos trabalhadores, Lá se deu, na Itália e na Alemanha, por exemplo, através da ascensão dos regimes totalitários. Na Itália, você tem aí o fascismo, na Alemanha, você tem aí o nazismo, Então, nesse momento aí do entre guerras, nesse momento de crise econômica, que esses regimes totalitários, essas ideologias, elas começam a criar força, E são regimes aí, como nós veremos em próximas aulas, antidemocráticos, Então, eles jogam logo a culpa dessa crise do capitalismo e a crise que a Europa também vivia, no modelo político também que existia, que era a democracia, Então, para essas ideologias, uma das saídas aí é suspender, qualquer tipo de ligação, aspiração democrática. Somente para essas duas ideologias, da Alemanha com o nazismo e na Itália com o fascismo, somente um governo ditatorial poderia evitar e lançar as saídas para a crise do capitalismo, como nós veremos em aulas posteriores. Vamos ver agora dois exemplos de questões interessantes que apareceram aí no seu material, no seu volume 3, História, Caderno do Estudante. Vamos ver aí que questões são essas. Então, na sua página 31, você tem aí a atividade 1, e aí ele diz: após ler o texto sobre a crise de 1929, responda as questões a seguir. E aqui é aquele exercício, ou seja, aquela sugestão de resposta, mas que você também pode e deve treinar a sua própria resposta, tá bom? Então aqui é uma sugestão mais a título de você treinar, e aí depois fazer uma autocorreção daquilo que você vem respondendo, tá bom? Então nós temos aí a questão 1, que ele diz: apresente as causas do crash da Bolsa em 1929 e caracterize a depressão econômica que se seguiu. Então vamos entender aqui o que a questão quer da gente. Apresente causas, do crash, ou seja, da queda da Bolsa de Valores em 29. Isso é retomar o contexto da crise, Eu só posso entender o crash, a crise da Bolsa de Valores, se eu entender aí o que levou, a toda essa crise em 1929. E depois aí caracterizar, a crise e a depressão econômica que se seguiu. Quais são as características desse momento de crise em 1929 nos Estados Unidos. Então, temos aí a sugestão na tela para você de resposta. A crise se iniciou pela retomada da atividade industrial na Europa, internamente nos Estados Unidos, o estilo de vida American Way of Life, ou seja, América, qualidade de vida, baseado no ciclo consumismo, crédito, dívidas e superprodução, colaboraram para a chamada Quinta-feira Negra, onde as ações ficaram desvalorizadas na Bolsa de Nova York. Está aí a resposta, a sugestão de resposta da nossa questão 1. Vamos para a próxima. Então temos aí a questão 2, na sua página 31, explique como o governo estadunidense enfrentou a crise e manteve o sistema capitalista, Então vamos entender aí a questão para a gente fazer a nossa sugestão de resposta. Explicar como o governo, então, tentou remediar, sair da crise de 1929 e como é que o capitalismo ele foi aí se mantendo, e não se extinguindo, ok? Então, a questãozinha 2 na sua tela, sugestão para ela é: fizeram uma espécie de reforma do liberalismo, aplicando o New Deal, 1933, onde tinha entre uma de suas medidas a criação das leis trabalhistas, como, por exemplo,
o direito ao auxílio desemprego, né? O New Deal aí na segunda linha da sua resposta, ou novo acordo em 1933, como você prefira chamar, ok? Vamos aí a uma leitura complementar diante do nosso assunto crise de 1929. Vale a pena a gente destacar um texto chamado Falência Múltipla, ok? Da revista Guia do Estudante, Enem mais Vestibular, para o ano de 2015, né? Então, no ano de 2015, a revista trazia esse assunto, né, a crise de 29, e aí ela apresenta logo de cara uma imagem bem interessante, né, que mostra aí uma fila, certo, nos Estados Unidos, e pessoas aí esperando, né, um alimento, uma sopa, tá bom? Porque a crise realmente deixou as pessoas desempregadas, né, e sem ter como sobreviver, até mesmo, né, a necessidade básica da alimentação. Então era uma imagem, é um exemplo de uma imagem, né, imagens muito comuns nos Estados Unidos aí com a crise de 29. Mas vamos ver aqui o que é que o texto também destaca de interessante para a gente também compor aí a nossa aula. Bom, na revista Guia do Estudante, ele conclui, né, esse texto Falência Múltipla, e logo em seguida ele abre aí para a gente pensar a história hoje, ok? Ele conclui dizendo o seguinte: na Europa surgiram as políticas de bem-estar social, nos quais o Estado oferece garantias trabalhistas e serviços como educação e saúde à população, serviços essenciais, né? Porque uma sociedade sem educação, ela também pode gerar uma sociedade que não gere uma mão de obra tão qualificada. Então isso para o capitalismo também é importante. Esses dois tipos de mão de obra, né? A mão de obra pouco qualificada ou não qualificada, mas principalmente também, juntamente com a não qualificada, há uma procura maior também por uma mão de obra qualificada. Então a educação também a serviço disso, né? E saúde também, né? Porque o trabalhador sem saúde ele não vai poder ter como ser útil ao capitalismo, né? Produzir. Mas a crise também estimularia o surgimento de regimes extremistas, como nós falamos, como o nazismo e o fascismo, que veremos, como já foi dito em aulas posteriores. O que vale pensar a gente sobre a história hoje? Aí uma leiturazinha complementar. Estado intervém para salvar a economia. A quebra de um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, em 2008, foi o estopim da maior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. Esses dois acontecimentos, separados por quase 80 anos, guardam relações, ou seja, né, são semelhantes. Em ambos os casos, por exemplo, o crédito fácil concedido pelo sistema financeiro estimulou o endividamento de pessoas físicas e de empresas, até se tornarem inadimplentes, ou seja, né, devedores. Com isso, os valores das ações das instituições credoras caíram e muitas quebraram, provocando desemprego e recessão, crise. Outro ponto em comum foi a intervenção do poder público para salvar a economia. Após a falência do Lehman Brothers, o governo dos Estados Unidos injetou bilhões de dólares nos bancos, né? Foi uma famosa crise aí no início dos anos 2000, né? Já ali quase encerrando a primeira década dos anos 2000, 2008 precisamente, que tem semelhanças com essa crise de 1929, né? A inadimplência das pessoas, né? O desemprego, o acesso fácil a esse crédito, né? Que na verdade foi assim uma verdadeira surpresa, né? Para essas pessoas, porque quanto mais pediam, mais queriam, mas aí tem um momento que se fica endividado e não se tem como pagar estas dívidas, né? Então aí ficou muito parecido uma crise que começa aí através de um banco, né? O Lehman Brothers, que depois atingiu também o setor imobiliário.
Então tá aí, né, uma possibilidade de a gente pensar também as permanências, né, na história. 2008, a crise do capitalismo em 2008, semelhante à de 1929, aquela crise lá do chamado período entre guerras. Bons estudos, boas aulas, faça as atividades do seu material, siga as sugestões de resposta, refaça as questões e até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.